Gente, esses dias me veio uma pergunta na cabeça que é a seguinte: será que eu realmente quero ser feliz? E às vezes trazendo essa pergunta aqui pra vocês pode parecer, como assim? Lógico que com certeza a resposta seria sim, né? Então hoje eu te pergunto também, será que você realmente quer ser feliz? E mais uma vez, para você deve estar sendo uma pergunta muito óbvia, que é claro que sim, quem que não deseja. Mas por que que me veio essa pergunta? Eu percebi que é porque muitas vezes nós queremos sim ser felizes, porém nós não nos permitimos nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nas pequenas situações, e não só nessas, mas nas grandes também. E o que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês identificarem se vocês são assim também. Que eu acho que nós temos que ir nos aprofundando nas perguntas para que nós possamos obter respostas. E o que aconteceu comigo foi que eu percebi que sempre que eu tinha algo que eu tinha conquistado, que eu tinha que comemorar de certa forma, não numa questão de obrigação, mas de tipo, nossa, que legal que eu consegui isso. Mas eu sempre colocava um peso em cima daquilo. Como eu disse, eu vou trazer aqui um exemplo prático para vocês. Faz pouco tempo que eu me mudei de cidade e eu sempre, nesse processo, sempre ficava: ai, que legal, vou pegar a chave, mas depois eu comemoro porque agora eu tenho muita coisa pra arrumar, eu tenho que ir atrás de assinar o contrato, eu tenho que ir atrás de fazer isso, aquilo. Aí eu dava mais um passo e eu, nossa, mas agora eu não posso ainda comemorar por causa disso, disso, aquilo. Quando eu me mudei pra cá também, que trouxe a mudança e tudo, e eu fiquei, nossa, mas ainda não posso comemorar porque olha a bagunça que tá, tem que chamar montador pra arrumar aqui e, né, cada hora era uma desculpa. E depois que já tava tudo certo, mesmo assim, sempre tava faltando alguma coisa, sabe? De tipo, não, ainda não posso comemorar. Então, quando eu falo em nos permitirmos, é de nos permitir, seja qual for a circunstância, sabe? De, ok, não tá perfeito, mas olha só o que eu já consegui, olha que incrível essa conquista, vamos sair, vamos comemorar. Não tá do jeito que eu gostaria ainda, mas tá tudo certo, a vida é um processo. Eu acho que muitas vezes é porque nós ficamos esperando tudo tá perfeito. E se não tá tudo perfeito, nós não nos permitimos ir além, né? E isso é muito interessante porque até depois que já tá tudo certo, a gente sempre arruma problemas pra ficar olhando, pra ficar criticando, observando. Então, né, por exemplo, eu percebi que aqui nesse apartamento onde eu aluguei e tal, é um lugar muito quente. Então eu fiquei olhando pra isso, fiquei de certa forma reclamando. E sendo que eu nem me permiti comemorar e agradecer, ser grata por essa conquista. Então quando eu percebi isso, eu fiquei analisando, percebendo, observando que eu não queria me permitir ser feliz, comemorar. E eu fiquei pensando, mas por quê? E eu cheguei à conclusão que é porque nós temos medo. Pelo menos foi isso que eu observei em mim, mas eu acredito que talvez muitos de vocês vão se identificar, mas como muitas vezes é algo inconsciente, nós acabamos não reparando nisso e deixamos pra lá. Mas como eu me aprofundei nisso, que eu achei uma coisa muito estranha, que sempre que eu estava conquistando algo, eu tinha essas atitudes, mas eu só percebi isso agora, né? Mas olhando para trás, eu vi que eu fiz isso muitas vezes. E aprofundando nisso, eu percebi que eu tinha medo. E medo do quê? Medo de, se eu comemorar agora, e se não der certo depois? E se foi tudo em vão? E se eu não conseguir manter isso? E se, sabe, esses vários e se's. E é como se fosse uma proteção
contra nós mesmos, né? Ou a favor de nós mesmos. De não vou comemorar, não vou ficar muito feliz, porque vai que não é isso, vai que acontece alguma coisa que me tira essa felicidade. Eu cheguei à conclusão que muitas vezes é isso, nós temos medo de comemorar, medo de realmente nos entregarmos àquele momento feliz, de nos entregarmos àquilo que a gente lutou para conquistar, porque a gente acha que se a gente comemorar, pode vir algo que vai nos tirar aquilo, sabe? De se eu não comemorar, tá tudo bem, e se eu perder, pelo menos eu não fiquei tão feliz. Eu acho que tá muito ligado ao medo da perca, né? De, nossa, se eu comemorar e depois eu perder, então eu vou ter comemorado, vou ter ficado feliz à toa e aí eu vou me frustrar e tudo mais. Pode ser um medo da frustração, né? Então até esses dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre o medo de não dar certo e eu acho que tá muito ligado a isso também. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir que tá muito interessante. Mas o que nós devemos fazer? A partir da hora que nós percebemos esse medo, percebemos esse padrão, nós temos que quebrar ele de: ok, eu percebi que eu sempre fico com medo, eu não quero comemorar porque eu fico com esse receio, mas viver assim não é viver, porque você vai estar sempre com um pé atrás e todas as conquistas vai ser como, ok, consegui, como uma obrigação, sabe? E o melhor da vida é realmente você sonhar e conquistar, e não só chegar naquilo e, ai, que legal, conquistei, mas você não se permitir. Nós temos que começar realmente a nos permitir viver um dia de cada vez e comemorar aquilo. Mesmo que a gente tenha esse medo de perder, eu acho que a gente tem sim que dar valor a cada momento e, como eu disse, viver um dia de cada vez, porque muitas vezes a gente tem esse medo porque nós ficamos pensando no depois. O que vai acontecer depois? E se não der certo? E se der tudo errado? Se não for como eu imagino? E se eu perder? Né? Aqueles ICs que eu já trouxe aqui. E até esses dias eu tava assistindo um filme que mostrou uma frase que me marcou demais e foi muito coerente com esse momento. Pra mim não foi só uma coincidência, acredito que foi Deus também que me trouxe pra mim ver aquele filme por algum motivo. E nesse filme a frase que apareceu foi a seguinte: é melhor você ter perdido algo porque viveu aquilo do que você nunca ter vivido aquilo. É uma coisa assim, se eu achar a frase certinha eu coloco aqui pra vocês. Mas eu acredito que é muito isso, porque muitas vezes nós ficamos focados só naquilo, né? Só nesse medo. E se eu perder? E se não der certo? E tudo mais. Mas se nós começarmos a pensar, ok, a vida é inconstante, nós não temos segurança de nada praticamente, tudo pode mudar, mas enquanto isso eu prefiro dar valor nisso que eu tenho agora e mesmo se eu perder vai ter valido a pena eu ter vivido. Então vou aproveitar cada segundo, vou dar valor nisso que eu conquistei, vou me permitir ser feliz com isso, porque o depois está nas mãos de Deus e eu vou cuidar, vou controlar de certa forma o que está no meu controle. Eu acho que muitas vezes quando nós ficamos pensando no depois, isso acontecer, isso, aquilo, nós queremos controlar o incontrolável. E isso não existe, nós temos que realmente trazer a consciência de que nós não temos controle sobre tudo, mas nós temos controle dos nossos sentimentos, de como nós vemos as coisas, de como nós nos permitimos sentir, de como nós nos permitimos olhar as coisas, as circunstâncias, as situações, e a partir disso, da gente fazer a melhor escolha, que é viver um dia de cada vez, que é aproveitar o que a gente conquistou, o que nós buscamos de usufruir daquilo que nós tanto desejamos, né? E que a gente conseguiu, até de trazer à nossa mente a questão de
realmente nos parabenizar, de orgulhar de nós mesmos, porque muitas vezes nós deixamos passar isso de tipo, só consegui, qualquer um poderia ter conseguido isso, etc. E não é qualquer um que poderia ter conseguido, foi porque você se dedicou, você mereceu, você correu atrás, e mesmo que outras pessoas também pudessem ter o que você conquistou, você tem que focar em você, enquanto você quis isso, quanto que você foi atrás e você conquistou, você conseguiu, então parabéns, se permita se orgulhar de você, se parabenizar e curtir esse momento independentemente de como for depois, sabe? Então é isso, gente, quis trazer essa mensagem aqui pra vocês, porque quando eu percebi que eu tava me limitando por conta disso, eu comecei a mudar esses pensamentos e o quanto depois eu comecei a me sentir bem e feliz e realmente realizada, foi surreal, um sentimento maravilhoso, de muita alegria. E eu quero muito que vocês sintam isso também, mas para isso vocês precisam se permitir e colocar em prática tudo isso que eu comentei aqui com vocês, tá bom? Deixe aí o seu comentário se fez sentido para você, se te trouxe algum insight, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém se você acha interessante, que essa pessoa também às vezes não tá se permitindo o melhor, né, e tudo mais. E se inscrevam no canal para acompanharem os próximos vídeos. Combinado? Beijos e até o próximo vídeo!